Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar como foi a minha experiência e as percepções que eu tive ao parar de tomar o anticoncepcional e no que isso influenciou no meu cabelo cacheado. Já quero deixar bem claro aqui nesse início de vídeo que esse vídeo não é para ter a intenção de fazer ninguém a parar de tomar o anticoncepcional. Eu só quero deixar aqui descrito os motivos que levaram a eu parar de tomar o anticoncepcional e principalmente como que isso influenciou aí no meu cabelo cacheado, já que eu trabalho aí com a imagem do meu cabelo e sou criadora de conteúdo sobre cabelo cacheado, beleza e lifestyle, mas principalmente sobre o cabelo, que muitas de vocês me conheceram por conta disso. Resolvi fazer esse vídeo porque há muito tempo atrás eu relatei um pouco sobre isso, sobre esse assunto, nos stories do meu Instagram. E muitas de vocês lembram disso e me pedem para eu fazer esse vídeo no YouTube até hoje, até porque aqui no YouTube fica uma coisa mais intimista, né? Eu tomava aquele tipo de anticoncepcional que era do estilo 24+4, então eram 24 dias tomando o medicamento e 4 dias de pausa, que era para ter aquele sangramento de escape. E eu comecei a tomar o anticoncepcional quando eu tinha 19 anos, que foi mais ou menos ali na época que eu comecei a namorar. E foi assim, então, tomando um anticoncepcional por 4 anos. Em julho de 2019, eu já tinha começado a pensar em parar de tomar o anticoncepcional porque eu estava começando a ter sinais e sintomas de consequência do anticoncepcional. E os maiores efeitos colaterais que eu comecei a sentir na época, depois de 4 anos tomando o anticoncepcional, foi ter dor de cabeça, que era algo que eu nunca senti, que até hoje é muito raro eu sentir. Eu só sinto mesmo quando hoje em dia é no meu período de TPM, que hoje eu tenho muito mais claro esses sintomas do meu ciclo menstrual, que antigamente eu não tinha conhecimento nenhum sobre o meu corpo. Mas enfim, eu não era uma pessoa que sofria de dor de cabeça, nunca tive enxaqueca, então isso era um sintoma que estava me preocupando muito na época, até porque na minha família, por parte de mãe, tem essa recorrência de trombose. E minha avó tinha trombose, tem algumas tias minhas que sofrem com isso, então isso era uma coisa que começou a me preocupar muito, porque eu pensava, meu Deus, vai que dê uma trombose cerebral aí em mim, enfim. Uma das coisas que começou a agravar muito pra mim e no meu relacionamento foi porque eu estava tendo nenhuma libido, era zero. Eu não sentia nada, eu não sentia vontade, não sentia, gente, simplesmente não sentia mais nada. E isso era algo que me incomodava bastante e que no meu relacionamento também estava sendo algo que tava incomodando, sabe? Depois que eu parei de tomar o anticoncepcional, meu Deus, isso mudou assim, ó, 100%, e que, nossa, pra mim foi maravilhoso, porque daí eu comecei a sentir prazer novamente. E por último é porque eu comecei a ver que eu tava ficando irritada com muita mais facilidade. E não só isso, mas o mais preocupante é que eu estava tendo quadros de tristeza, de bastante tristeza, sabe? Todas essas queixas aqui que eu tô falando pra vocês mudaram completamente. E bom, na época eu tinha ido num ginecologista para fazer exames de rotina, como o Papa Nicolau, e aí eu tinha então perguntado a opinião dele sobre parar de tomar o anticoncepcional. E aí ele falou, bom, como você já toma o anticoncepcional por 4 anos e você nunca teve uma pausa, eu acho interessante e indico a você parar por pelo menos uns 3 meses, porque é como se o seu útero tivesse a todo esse tempo engessado, como um membro da perna, por exemplo, que quebrou e tá lá engessado. Então ele recomendou eu parar por 3 meses pro meu útero pelo menos voltar a trabalhar um pouquinho melhor. E no meu entendimento, assim, pra mim isso fez bastante sentido. E aí então eu resolvi parar por 3 meses e eu parei em setembro de 2019. Eu parei de vez mesmo e hoje já faz 3 anos e 5 meses que eu parei de tomar o anticoncepcional.
Óbvio que com a pausa de tomar o anticoncepcional, eu também tive muitos efeitos colaterais que também me incomodaram muito na época, principalmente no início, e que foram coisas que eu pensei, poxa, vou voltar a tomar o anticoncepcional de novo, porque isso está me incomodando, mas não, eu fui forte e aguentei os perrengues dos efeitos colaterais. E bom, quais foram então quando eu parei de tomar? A pele muito oleosa, muita espinha, era algo que, meu Deus, eu não sofria enquanto eu tava lá tomando, né, anticoncepcional. E, meu Deus, do nada, minha pele ficou extremamente oleosa e parecia que eu estava lá na adolescência novamente com tanta espinha que surgiu no meu rosto. Mas fui atrás de investir em produtos de skincare, né, porque até então eu nem me preocupava com isso, sabe, de rotina de skincare, essas coisas. E aí então eu comecei a me preocupar. E é claro, hoje em dia eu tenho uma pele normal, então eu sofro ainda de oleosidade, mas não tanto quanto na época, né, que eu parei. Porque antigamente dava pra fitar, tipo, uns 4 ovos, assim, tranquilamente, com tanta oleosidade que tinha no meu rosto. E hoje é uma oleosidade normal, de tipo, nossa, hoje está um dia de calor. É óbvio que vai ter oleosidade no meu rosto. Meu corpo sofreu bastante alteração também por eu ter parado. Então eu senti que eu engordei. Porque comparando com as fotos de antes de eu parar e depois de eu parar, é completamente diferente. Meu braço ficou mais gordo, meu rosto ficou também mais gordinho, minha circunferência abdominal também aumentou. E para ajudar veio a pandemia também, né? Porque eu parei de tomar o anticoncepcional em setembro de 2019, a pandemia veio em março de 2020. Então já foi uma coisa ali atrás da outra e eu comia extremamente errado, não fazia exercício físico. E eu vou trazer um vídeo falando sobre isso aqui no YouTube, sobre a minha alimentação e exercícios físicos e como isso mudou na minha vida, porque eu tenho problema de hipotireoidismo e isso foi também um dos motivos de eu ter parado de tomar o anticoncepcional. Nisso se transformou em ovário policístico, de quando eu parei de tomar o anticoncepcional, eu sentia muita dor, que eu até acreditei em uma época que era apendicite, de tanta dor que eu sentia. Mas aí a médica falou, não, seu problema é ginecológico, você não tá com nenhum problema com seu apêndice. E aí que eu descobri que eu tava com um monte de cistos lá no meu ovário. E por fim, meu cabelo. Senti muitos efeitos colaterais também ao ter parado de tomar o anticoncepcional, que foi ter muita oleosidade, assim, exacerbada. Senti também que o meu cabelo caía muito, era tufos e tufos de cabelo que caía. E eu senti que o meu cabelo ficou muito mais ralo também, principalmente nas pontas. E na época eu tinha um cabelo comprido, então assim, era muito notório que meu cabelo estava raleando bastante. E aí com isso, em novembro de 2019, eu resolvi radicalizar com o meu cabelo, porque eu já tinha um tempo que eu tava querendo assim também mudar o visual do meu cabelo, cortar ele curto, porque eu estava passando por um momento novo na minha vida, diferente da minha vida, e queria, né, ser uma Jéssica diferente, me ver diferente. E também veio com isso de que eu estava extremamente incomodada de que meu cabelo era grande, mas estava super ralo e caindo muito. Eu até lembro que no dia do corte, o cabeleireiro Willy, ele falou, olha, se você quiser, a gente pode fazer um corte, mas sem ser tão curto, e que eu te faça ter mais volume no cabelo e essas coisas. Só que eu tava decidida mesmo a querer radicalizar, de mudar e querer ter o cabelo curto. Então, só foi. Pra quem me acompanha desde essa época vai lembrar disso. E pra quem não me conhecia e tá me conhecendo agora, eu vou deixar então os vídeos dessa época aí nos cards pra você ver. E bom, como que eram então as características do meu cabelo antes de eu parar o anticoncepcional? Eu denominava o meu cabelo como 2C, 3A, porque eu sentia que aqui na minha franja e nas laterais do meu cabelo ele era com um aspecto mais liso e que se desmanchavam os cachos com muita mais facilidade. E que também a raiz do meu cabelo era muito mais lisa do que é hoje. E hoje em dia já é bem diferente disso. Eu não denomino mais o meu cabelo como 2C, 3A. Eu só denomino ele como 3A mesmo, porque eu sinto que hoje ele é completamente diferente dessa parte aqui que eu sentia
que era mais liso e que era dessa 2C assim, e que ele define muito mais essas áreas aí então. Quando deu mais ou menos uns 6 meses ali que eu parei de tomar o anticoncepcional, eu comecei a notar que essas laterais aqui do meu cabelo, o cabelo começou a nascer de uma forma diferente, que ele começou a nascer muito mais cacheadinho. E que parecia até que eu estava passando por uma transição capilar, porque aqui nascia todo cacheadinho e de resto no comprimento ele era de antes, né, da forma que eu conhecia. E eu ficava, gente, que negócio esquisito, como assim, né, ué. E aí não foi só eu que notei isso na época, minha mãe e meu namorado também tinham reparado nisso, de que meu cabelo aqui nas laterais estavam crescendo assim, muito mais definido, cacheado. E nossa, que engraçado, né? Diferente, estranho. Na época eu tava no Instagram e vi um vídeo do Rodrigo Visu falando sobre uma cliente dele que tinha parado de tomar o anticoncepcional e ele tinha fotos do cabelo dela antes dela parar com o anticoncepcional, porque ele já cortava o cabelo dela antes. E aí eu vi que, nossa, teve uma diferença gritante e ele relatando, né, que os hormônios estão sim diretamente ligados a essa diferença visual do cabelo. E aí então me deu o estalo e eu falei, gente, é isso, por isso que eu estou então sentindo essas diferenças aí no meu cabelo, de estar crescendo diferente. E com o tempo eu fui percebendo que por todo o meu cabelo os cachos foram crescendo mais definidos, que o fio também ele foi ficando mais grosso. O meu cabelo sempre foi grosso nessa característica de fio grosso, mas eu percebi que teve partes que ficaram muito mais do que comparado a antigamente. E isso já é comprovado cientificamente e tem diversos estudos que abordam sobre isso, sobre essas diferenças do hormônio em relação ao cabelo e corpo, mas nós que somos mulheres, a gente percebe muito mais isso, né? Já que a gente é muito mais influenciada pelos hormônios durante também o ciclo da nossa vida, como por exemplo ali da infância para adolescência, que acontece a primeira menstruação, né, que começa a ter as bombas de hormônio no corpo e que muitas meninas passam por esse processo de mudança capilar da infância para adolescência. Muitas mulheres que engravidam também sentem essa diferença no cabelo de antes de ter o filho, depois de ter o filho, de que o cabelo mudou muito. E também tem essa questão aí, então, medicamentosa, já que a gente toma anticoncepcional e, enfim, coloca DIU e etc. Eu até poderia entrar mais nesses detalhes, assim, do porquê os hormônios, eles interferem tanto assim no nosso corpo e no cabelo, mas eu prefiro deixar esse vídeo como algo mais pessoal mesmo, como um vídeo meu, assim, da minha experiência. Pois muito que bem, hoje em dia já tem 3 anos e 5 meses que eu parei então, né, de tomar o anticoncepcional. Cara, eu vi muitas diferenças no meu cabelo, ainda mais que eu convivo com ele todo santo dia e que todo santo dia eu tenho que sempre estar muito atenta ao meu cabelo, já que eu trabalho com ele, então eu sempre tô constantemente observando. Quando eu pego assim de fotos para comparar, é absurda a diferença. Então, uma das coisas, né, que eu falei pra vocês, hoje em dia eu denomino meu cabelo apenas como 3A. Eu acho que ele não tem mais uma influência assim 2C, principalmente ó, nas laterais e aqui na franja, que eu sinto bastante diferença de curvatura comparado com antigamente. Meu cabelo, ele define de uma forma muito mais fácil hoje em dia e que não se desmancha com tanta facilidade quanto antigamente também. Mas é claro, né, que essas mudanças que vieram no meu cabelo também trouxe necessidades diferentes aí de cuidado com o meu cabelo, que eu fui sentindo isso durante o tempo, sabe? E tem muitas pessoas que me seguem que às vezes gostam de maratonar os meus vídeos e ver vídeos antigos e que conseguem reparar essa diferença e que chegam pra mim, mandam mensagens pra mim no direct do Instagram ou até mesmo deixando no comentário do vídeo falando: nossa, como o seu cabelo mudou, tava vendo tal vídeo e nossa, seu cabelo tá completamente diferente. E é claro, existe sim a diferença da transição capilar, porque eu passei pela transição capilar e que o cacho vai se desenvolvendo durante o tempo que você pós o Big Shop, né, que você corta e
assume os cachos, mas teve muita diferença também ali depois que eu parei de tomar o anticoncepcional. Então, se você volta assim nos vídeos e compara com os vídeos de hoje, você consegue ver que é um cabelo que mudou sim, que teve mudanças. Inclusive, tem uma amiga minha que é muito próxima a mim e que ela gosta de assistir meus vídeos. Ela relatou isso também, que ela tava vendo uns vídeos antigos e aí ela falou: nossa, meu, o cabelo da Jéssica mudou super, como assim e tal. Até mesmo se eu for comparar a foto do mesmo comprimento que eu já tive do meu cabelo cacheado assim, é muito diferente. Vou ver se eu acho alguma foto aí e aí vocês vão comparar que, cara, realmente é muito diferente mesmo a forma como o meu cabelo está hoje em dia, com muito mais definição. Enfim, essa foi a minha experiência então, e eu quero saber de vocês aí, se vocês já passaram por isso também, tanto aí na fase depois que começou a menstruar, né, que foi ali mais na adolescência, tanto isso também de parar de tomar o anticoncepcional, ou se começou a tomar o anticoncepcional, se percebeu diferenças de que teve filho e aí percebeu essas diferenças depois que se tornou mãe. Deixa aí nos comentários, porque é muito legal acompanhar e é muito legal de também todo mundo ter essa interação e de ver essas diferenças assim desses relatos, porque muitas das vezes a gente acaba se identificando e é legal a gente, né, ter esse ambiente de identificação. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!